vamos nós. Bora lá. Então, que aula hoje? Hoje a gente vai ter uma aula prática do fluxo básico para a gente manipular os nossos repositórios. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando com os repositórios do GitHub. Então, vocês vão ter repositórios especiais, que eles vão estar vinculados numa conta educacional. Vocês vão trabalhar com esses repositórios. Mas o fluxo deles é igual ao de um repositório normal. Então, vocês vão manipular o repositório de vocês normal e depois eu dou o link para vocês criarem o repositório oficial da disciplina. Tudo bem? Então, vamos entender aqui. Oi? Você está gravando essa aula? Sim, senhor. É porque a internet está ruim, né? Sim, senhor. Tudo gravado, tudo gravadinho. Vamos lá. Vamos entender para que é que, quando eu falo repositório, do que é que eu estou falando. Número 1. Quais são as nossas necessidades? A primeira necessidade da gente é uma coisa chamada controle de versão. Controle de versão. O que é que o controle de versão faz? Guarda diferentes versões do meu arquivo dentro do tempo. Então eu fiz um negócio, ficou bom, mas eu vou salvar esse negócio aqui. Aí eu salvo como versão 1. Aí eu ajeitei mais um pouquinho, versão 2. Aí eu ajeitei mais um pouquinho a versão antes de enviar para o professor. Aí eu ajeitei mais um pouquinho a versão antes de mandar para a prova. Então, ao invés de ter que fazer isso manualmente, praticamente tudo que vocês usam web tem integrado um controle de versão. Seja ferramenta gratuita ou seja ferramenta paga. Então, vocês já abriram lá no Google Drive um documento qualquer e viram que tem um histórico dentro do documento? Sim ou não? Não? Então, se vocês abrirem um Google Docs, uma planilha, um escambau qualquer que seja, vai aparecer um botãozinho aqui chamado histórico de versão. Tá vendo? E aí você pode ver todo o histórico de versão. No caso das ferramentas do Google, planilha, boa tarde, Fafé, Fifofura. Vossa Excelência, Thalita Rodrigues da Costa. Estou certo? Thalita Rodrigues da Costa. Você está aqui, bolinha, você está presente. Vamos lá. Então, aí a ferramenta me dá tudo o que ele guardou de alteração e me diz também quem fez essas alterações. É porque aqui nas planilhas da gente, a gente tinha a permissão de acesso anônimo. Aí ele diz, alguém alterou. Mas quando a pessoa está logada, ele mostra quem foi que fez a alteração. E eu posso, inclusive, pular para uma versão do passado. Está vendo aqui? E atualizar para voltar para essa versão. Isso é muito útil, porque sem querer você faz uma alteração que depois você percebe que não ficou legal não. Como é que eu volto para aquela que estava funcionando? Como é que eu volto para a semana passada? Isso aqui é um exemplo de controle de versão centralizado, remoto e centralizado. Então você tem aqui uma máquina ou um arquivo que está aqui na nuvem. Vou até fazer aqui bonitinho a nuvenzinha, olha que legal. Uma nuvem. Aí está aqui o teu arquivo e as pessoas acessam esse arquivo de diferentes lugares. Na hora que eu faço uma alteração aqui no meu arquivo, todo mundo vê a minha alteração. O que acontece se várias pessoas estiverem tentando alterar a mesma coisa ao mesmo tempo? O que é que vai acontecer? Se duas pessoas tentarem acessar a mesma célula e escrever ao mesmo tempo, não vai funcionar, vai dar conflito, um não vai entender o que foi que o outro fez, vai se perder a alteração. Você acabou de editar um negócio e a pessoa apagou a linha, vai dar conflito. Por quê? Porque você tem um recurso que você está tentando gerenciar de forma síncrona entre requisições concorrentes. Falei muita palavra difícil na minha frase. Você tem um recurso compartilhado que está tentando ser acessado de forma concorrente, ou seja, pessoas concorrendo por aquele recurso de forma síncrona. Eu estou alterando, você está alterando, eu estou alterando, você está alterando. Isso daqui acaba sendo muito difícil. Quando a
Até então, só tinha esse tipo de modelo de gestão de arquivos. Quando o GitHub veio, né, quando o Git foi proposto, o Git é a ferramenta, o GitHub é outra coisa. Então agora a gente vai falar da ferramenta. Qual é a ideia do Git? A ideia do Git é: eu tenho um recurso na nuvem. Uma base de arquivos, não necessariamente precisa ser um arquivo. Pode ter 1, 2, 3, vários arquivos aqui na nuvem. Esse negócio, legal esse negócio. Nunca mais tinha usado a minha lousazinha. Acho que usei pouquíssimas vezes semestre passado, né? Eu acho que nenhuma, se duvidar. Então aqui eu tinha... Ó, eu tinha aqui, ó. Eu sei porque que eu parei de usar, porque eu me distraio. Bora lá. Eu tenho... Parece aquele babau da Turma da Mônica. Não tem um bichinho que tem o babauzinho da Turma da Mônica. Bora, foco! Foco. Eu tenho vários arquivos, tá certo? Vários recursos. Ao invés de pensar em fazer um acesso compartilhado e simultâneo para diferentes pessoas, qual vai ser a ideia? A ideia vai ser: eu vou fazer uma cópia completa do meu repositório para cada pessoa que quiser modificar. Então, para essa pessoa, ele vai copiar tudo. 1, 2, 3, 4. Essa pessoa que está aqui vai copiar tudo. 1, 2, 3, 4. E aí as pessoas elas vão trabalhar nas suas versões locais. Você vai imaginar que o repositório remoto aqui, ele vai ser apenas um sistema de arquivos, somente leitura. Eu não consigo alterar esse cara aqui diretamente. Eu não consigo chegar aqui e mudar uma letra, eu não consigo chegar aqui e apagar um arquivo. Qual vai ser obrigatoriamente o meu fluxo? Eu vou ter que copiar tudo para a minha versão local. Copiei tudo. Fiz aqui as alterações que eu queria. Esse arquivo aqui eu vou mudar ele. Mudei esse arquivo e agora eu envio essa solicitação, essa requisição de volta para atualizar o remoto. Então eu ainda tenho um sistema onde todo mundo pode trabalhar no mesmo sistema de recursos, mas agora não é mais de forma síncrona, é assíncrona. Uma coisa por vez. Copiei, alterei, enviei. Aí essa pessoa aqui vai ter essa versão atualizada. Quando essa criatura aqui estiver trabalhando, ele tem algumas opções. Ele pode ver o que foi feito e dizer: ei, atualiza para mim as alterações. E aí ele vai ter agora... Cadê? Então vamos imaginar. Esse daqui foi o primeiro passo. Esse daqui foi o segundo passo. Aí depois a pessoa alterou o arquivo, tem o terceiro passo. E depois mandou de volta, quarto passo. Aí agora eu posso dizer: ei, atualiza para mim o que foi feito. E aí eu posso pedir para ele atualizar, seria o quinto passo. E agora todo mundo tem a mesma versão. Agora eu posso alterar isso daqui. Agora eu vou alterar esse arquivo aqui. Alterei esse arquivo, mandei de volta. Se por acaso, bom de ver, querido Esdras. Seja bem-vindo. Hã? É que a galera do ex-primeiro semestre. Só que a gente tá... podia ser disciplina de desenho, né? Sim. Podia ser aprovado. Bora lá. E agora a gente tem uma sequência de passos e quando um conflito aparece, ele está bem definido. Por exemplo, duas pessoas tentam alterar juntos o mesmo arquivo, só que um tentou primeiro, o outro tentou depois. Isso vai gerar um conflito, que a gente chama de merge, né? Esse conflito vai ter que ser resolvido. Ei, qual dos dois pedaços você quer ficar? Só que isso daqui é a primeira camada do processo. É a interação entre o repositório local, que é o repositório que está sendo trabalhado aqui, e o repositório remoto. Então eu tenho a interação entre o repositório local e o repositório remoto. Só que dentro do repositório local,
a gente tem ferramentas para manipular os nossos arquivos, que é o que a gente vai ver agora. Então, vamos em etapas, tá certo? A primeira etapa seria eu copiar do meu repositório global, nesse fluxo aqui, o meu repositório remoto. Isso daqui a gente diz que é um comando de clonagem. Então a gente dá um comando de clonagem e nesse processo de clonagem eu vou ter uma cópia do repositório remoto. Tá aqui. Como eu mostrei. Então, clone. Segundo processo, eu vou começar a fazer alterações aqui. Aí eu venho aqui e alterei esse arquivo, aí depois eu apaguei esse daqui. E dentro do meu processo local, eu normalmente trabalho em 3 etapas. Presta atenção. Que são 3 níveis de salvamento, diríamos assim. O primeiro é o meu ambiente de trabalho, onde eu estou vendo o que é que está sendo alterado. Se eu mandar listar aqui, o que é que ele vai dizer para mim que foi alterado? O que é que ele vai dizer para mim que foi alterado? Ei, foi alterado que tem um arquivo apagado e foi alterado que tem um arquivo alterado, que mudou de contexto. Beleza? Eu sou capaz de dizer quais alterações eu quero salvar. Eu posso dizer, ignore esse arquivo alterado, eu não vou querer sair. Essa é a parte um pouquinho complicada, que é como se você tivesse mexido em várias coisas no repositório, mas você pode escolher quais delas vão para o save, quais delas vão para o processo de salvar. Porque imagina que você está trabalhando numa coisa com várias pessoas. Vão ter arquivos que você criou, que são arquivos de teste, mas que são só para você. Vão ter arquivos que você apagou porque estavam dando conflito, mas você apagou para o seu teste, que isso não é relevante para os outros. Por isso que quando você vai salvar uma versão, você tem a opção de escolher o que você quer salvar das suas alterações. Eu só quero salvar o arquivo de código. Eu não quero salvar as mudanças que eu fiz no arquivo de descrição, que são as minhas próprias anotações. Aqui no arquivo de descrição eu enchi de anotação que era só para mim. O que eu quero mudar é só o código que estava errado. Então eu vou lá e digo, eu quero salvar apenas o código. Esse processo em que eu escolho quais dessas mudanças vão ser marcadas para a foto, a gente diz que é o primeiro processo, né? Que é o adicionar. Ou então o processo que a gente chama de stage. Beleza? Então, com o ADD, eu marco quem vai para a foto, né? Quem vai para a versão que vai ser salva. Eu vou fazer tudo isso com o VS Code, tá? Mas vamos por pedaço. Depois que eu escolhi o que é que vai ser salvo, eu posso de fato salvar, né? Guardar aquela versão. E aí a gente chama esse salvar de commit. Commit. E aí quando você salva, quando você gera o commit, você bate uma foto do teu repositório com as alterações que você mandou para o stage. E aí pronto. Agora o que você pode fazer é enviar de volta as coisas, as alterações que você fez. E para enviar de volta, a gente manda um comando de push. O push é quem pega essas alterações e joga elas de volta. Então o fluxo básico, mínimo, seria esse. Dentro disso daí, tudo que você puder imaginar, você pode fazer. Eu acabei de adicionar, mas eu queria voltar porque eu tinha, porque não ficou legal. Tem um restore. Eu dei um commit, mas eu queria adicionar mais outras coisas nesse commit. Aí você tem um amend. Caramba, eu dei um commit, mas eu queria voltar inteiramente para a versão anterior, porque era aquela que estava funcionando. Você dá um checkout para o passado. Mas caramba, o cara mandou alterações novas para o repositório remoto, eu quero baixar. Aí você tem entendeu? Assim, dentro desse processo, você tem como pular de um canto para
o outro, ou salvar ou alterar, mas o fluxo base, sem nenhum conflito mínimo, é esse. Puxei o repositório todo, alterei as coisas que eu quis alterar, adicionar, comitar, enviar para o repositório central. Tudo bem? Tudo bem? Bora testar? Então, passo 1. Você abre sua conta do GitHub. github.com. Passo 2. Você vem aqui no mais, pinga, e você escolhe aqui novo repositório. Pinga. Passo 3. Você bota o nome do seu repositório. O repositório vai se chamar PODD2 2024-2. Pode ser o nome que você quiser. Aqui você vai decidir se o teu repositório vai ser público, qualquer pessoa vai poder ver os seus dados no GitHub, ou privado, só você e convidados vão ter acesso. Você só tem a opção de privado se fizer o link com o GitHub da sua conta da universidade. Acho que por padrão as pessoas só têm possibilidade de criar repositórios públicos. Sim, eu fiquei faltando falar de um pedaço aqui. Isso daqui que eu mostrei para vocês é o Git. O que é o GitHub? Isso daqui tudo é uma ferramenta, é um protocolo que se chama Git. Que miséria é o GitHub? Então vamos lá. O GitHub é uma rede social. Uma rede social que usa o Git, não só usa uma série de outras coisas, mas que foi pensada para que, qualquer desenvolvedor pode criar um repositório aqui e colocar o seu código e eu vou fornecer ferramentas para que outros desenvolvedores colaborem junto. Então, se está no GitHub, está aberto à colaboração. Tudo bem, o cara pode não aceitar nenhuma das suas sugestões, mas qualquer pessoa pode entrar em qualquer repositório e abrir um ticket, notificar um erro, ou fazer uma sugestão, ou fazer uma solicitação de funcionalidade, porque foi para isso que o GitHub foi pensado. Você pode chegar lá no repositório do TKO que vocês usam, github.com/cnapk/TKO, e aí você descobriu um bug. Aí você vem aqui nos issues, aí cria aqui um novo issue e você coloca: quando eu tento executar tal comando, dá tal erro. Para isso que ele foi pensado. E aí, isso aqui vai ser vinculado com outros processos da ferramenta. Por exemplo, eu posso consertar o erro e vincular esse erro com esse ticket que foi aberto. Agora, você que abriu o ticket vai ser notificado que aquele erro está corrigido. Você pode fazer um clone integral de tudo que tem na ferramenta, clicando num botãozinho chamado fork, que está aqui em algum lugar. Eu acho que vai aparecer para você, não aparece para mim porque eu sou o próprio dono do repositório. Mas você pode copiar o repositório inteiro, consertar ou melhorar uma coisa ou outra e enviar as suas sugestões de conserto para mim. Ficou legal. Eu consertei esse problema que estava aqui, que estava aberto, que estava dando erro no Mac. Eu consertei, era tal coisa e tal coisa. Aí você manda junto com o teu código, aí eu vou poder analisar isso e dizer: beleza, massa, eu gostei. Aí eu faço o match dos dois códigos. O GitHub foi pensado para isso. Então eu uso o Git, mas ele tem outras coisas fora o protocolo do Git, como abertura de ticket, fechamento de ticket, comunicação. Você pode subir um vídeo do erro, uma foto do erro. Você vem aqui, pode ter boards de projeto, onde você vai notificando como é que está, para onde vai, o que é que falta, entre outras coisas. Então, se ele é uma rede social que usa o Git, vão existir outras, como por exemplo, tem lá o Bitbucket, tem lá o GitLab e tem outras coisas que vão fazer coisas parecidas, ações parecidas como a que o GitHub faz. Tudo bem? Tudo bem?
Então vamos voltar para o nosso fluxo de trabalho. Eu estava criando um repositório, né? Eu acho que eu apaguei aqui, vou de novo. Novo repositório. 2 PODD 2024 2. Público ou privado? Se você colocar privado, só você enxerga. E aqui, para simplificar a nossa vida, a gente vai iniciar um repositório com algo dentro. Por quê? Porque se você inicializar com algo dentro, você já cria algo a ser manipulado. Você poderia também inicializar um repositório vazio, que não dá para ser manipulado, ele seria um gancho, e aí você teria que enviar os dados para cá de alguma forma, aí você teria que fazer um fluxo diferente. Você criaria o seu sistema de arquivo local e enviaria para o remoto. Mas no nosso fluxo base, a gente vai clicar aqui. Já vou começar com alguma coisa preenchida. Git ignore, ele vai definir quais são os arquivos que eu quero que o repositório ignore. Por exemplo, quando você trabalha com JavaScript, você tem um monte de arquivos que são configuração local. Packages, não sei o que, cache, camada de casa. Não faz sentido você ficar subindo isso para um repositório remoto se isso não é relevante para as outras pessoas. Cada pessoa vai ter que baixar os seus próprios arquivos e configurar na sua própria máquina. Então aqui você exclui o que não deveria ir para o Git. Por enquanto a gente vai deixar isso aqui vazio. Licença seria, outras pessoas podem usar o meu código, como elas podem usar o meu código, podem usar em projetos comerciais ou não comerciais, ok? Então, eu vou deixar aqui o meu como público e não vou adicionar nenhuma licença e nenhum ignore e vou criar repositório. Tá vendo aí teu repositório? Então vamos lembrar. Isso aqui que você está vendo, você pode imaginar ele como um sistema de arquivos somente leitura que está lá na nuvem. Ou seja, você não consegue alterar um arquivo desse diretamente. O que é que eu preciso fazer para alterar o arquivo? Criar uma cópia local, alterar a cópia local, salvar a alteração e enviar de volta. Tá. Vamos lá. Isso daqui, que seria a minha cópia local, eu poderia fazer no meu notebook, ou para simplificar, só para acelerar o passo, a gente vai fazer com o CodeSpace, que vocês já usaram no slide passado. O que é que o CodeSpace faz? Ele cria uma máquina virtual com sistema de arquivos, com a IDE, você pode instalar as extensões que quiser. Né? Ela é uma máquina que tem memória, que tem processador, que tem tudo. Ela não está no teu computador, ela está lá no GitHub. Qual é a vantagem? Que ela já pré-configura um monte de coisa. Já está pré-autenticado. Daqui a pouco vocês vão ver como é que muda um pouquinho quando a gente faz no computador. Mas na hora que você cria a tua máquina virtual no GitHub, as duas meio que já estão entrelaçadas. Você não precisaria configurar mais nada. Na hora que você escrever e mandar publicar, já está tudo vinculado e vai aparecer lá. Então a gente vai começar pelo CodeSpace, tá? Então a gente clica aqui nesse botãozinho, pinga, e aí como não foi criado nenhuma máquina virtual, você pode escolher aqui criar CodeSpace. Façam aí agora. Vocês podem fazer aí, façam aí. Criem a máquina virtual de vocês. Criem o repositório de vocês. Iniciem a máquina virtual de vocês. Quase todo mundo. Vocês sabem quem é Guilherme? Guilherme era do semestre passado, né? Com a gente ou não? Vacilou. Pedro Daniel é aquele alto, né? Essa turma é menor que a outra tá lotada. Tá com 35, essa tá com 20. Bem melhor de trabalhar na turma.
Estão criando, já criaram, deu certo? Okay. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai explorar essas 3 etapas aqui, ó. Acionar, comitar e enviar de volta. Acionar, comitar e enviar de volta. Para fazer com que as alterações que eu fiz aqui apareçam no meu repositório remoto. Então, primeiro, eu vou fazer sem linha de comando, só apertando o botão, porque eu sei que o povo gosta de botão. É a geração do botão. Então, vamos lá. Se eu fizer alguma alteração, eu cliquei aqui. Eu não descobri que ninguém conhecia esse meme aqui, que é antigo. Meu sonho se tornou realidade. Vocês conhecem essa? Estou me sentindo adorável. É bem legal. Depois vocês veem, não? Agora não. Salvei isso daqui. Vou criar um arquivo novo, tá certo? Sonho. O meu sonho. O que é que eu desejo ardentemente nesse início de semestre? Ficar de férias. Começar o semestre querendo ficar de férias. Beleza. Tá aqui. Fiz algumas alterações. Então, vamos diferenciar as duas coisas. Essas alterações estão sendo feitas no meu repositório remoto ou no meu repositório local? Local, exato. Então, tudo isso aqui está dentro da minha máquina virtual. Se a gente for lá para o repositório que a gente criou e dar um F5, não tem nenhuma alteração lá. Então, vamos lá. Eu posso vir aqui e clicar nesse botãozinho aqui, controle de versão. Por algum motivo ele não está atualizando nada. Então, como a IDE não está ajudando, bora para os comandos. O primeiro comando que a gente vai ver é o status. Então, dentro do repositório, a gente vai digitar git status. Você pode anotar aí em algum lugar. Vou anotar aqui embaixo. Então, o primeiro comando é o git status. Ele serve para quê? Para mostrar o estado atual do repositório. E aí, o que é que ele vai me dizer? Ó, tem um arquivo que foi modificado. Qual é o arquivo que foi modificado? Read, foi aquele que veio. E tem um arquivo que não está sendo visto ainda, rastreado pelo Git. Então, o arquivo novo que eu criei, que é o quê? O sonho.txt. Agora a gente vai para o primeiro passo. Qual é o primeiro passo para salvar? É dar o quê? ADD. Então você vai dar um ADD git ADD e o path. Ou seja, quem você quer marcar para ser salvo. Então eu poderia dizer, ó, eu quero adicionar para ser salvo. Se eu disser aqui, a pasta local, é como se eu dissesse, olha, eu quero que salve tudo que está dentro dessa pasta que teve de alteração. Tudo, ó. Essa daqui não é a pasta raiz do meu repositório. Então eu estou dizendo, ó, tudo que foi feito aqui é para você salvar. Mas eu não quero fazer isso. Eu vou dizer individualmente. Lembra dos comandos? Como é que eu faço para listar o que tem no repositório? ls, né? Então, ó, eu quero adicionar o readme. É porque é feito grandão. Git status. O que ele vai dizer agora? Alterações prontas para serem comitadas. Ou seja, pronto para bater a foto. Qual é a alteração que está pronta para bater a foto? É o readme. E esse arquivo aqui, se eu bater a foto nessa hora, ele não vai entrar na foto, porque eu não escolhi ele para entrar. Lembra que o ADD, ele seleciona quem entra ou quem não entra para aquela foto. É como se tivesse um monte de arquivo aqui alterado e eu mando subir no palco. Sobe no palco aí, galera. Você
Eles sobem no palco e eu bato a foto naqueles que eu selecionei para ficarem registrados. E o que foi que eu selecionei para ficar registrado? O README. Então vamos nós, olha, ele está bugado aqui. Era para ele carregar aqui as alterações e mostrar quais foram alterados ou não. A gente faz manual. Qual é o segundo passo para depois eu marco o que eu quero? Vai dar o quê? O commit. E o commit, ele tem essa sintaxe aqui, ó. Git commit. E aí você vai ter que colocar uma mensagem. Então, se eu digitar só git commit, ele vai dizer, beleza, me dê uma mensagem que represente o que foi que você fez. Porque o ideal é que, conforme você vai gravando versões, tenha alguma descrição de o que foi feito naquela versão. Porque senão vai ser só dia 18 de fevereiro, dia 15 de abril. É mais fácil se você abrir e tiver assim, arquivo tal corrigido, funcionalidade tal implementada, bug tal corrigido. E aí você sabe o que procurar se você tiver a lista de como as coisas forem feitas. Então você poderia dizer, ó, isso daqui foi alteração no README, me sentindo adorável. E aí você salva isso daqui e fecha. E aí pronto. A foto está batida. Se eu der um próximo comando, git log, eu vou ver quais alterações foram feitas. Git log. Aí ele vai dizer, ó, como isso está ruim de ver, né, que está lá no final, ele vai dizer, ó, no dia 24 às 14 horas, às 16 horas, o repositório foi criado, e no dia 24 às 19 horas, tá certo isso? Dia 24, o que é 19 e 18? Não são 7 horas. Tem alguma coisa errada. Talvez está usando a data de outro. Porque esse aqui deu 16 horas certinho. Esse aqui não deu. Tudo bem, deixa pra lá. Mas aqui ele está dizendo que, ó, teve uma alteração no README, me sentindo adorável. A alteração que eu fiz já foi para o meu repositório remoto, sim ou não? Não. Ainda falta o último passo, que é o quê? Push. Então, eu vou lá e dou um git push. Aí ele vai dizer, vou à alteração. Então, agora que eu fiz isso, a minha alteração saiu do meu repositório local e foi para o repositório remoto. Então, se a gente der um F5 aqui, no meu repositório remoto, o que vai aparecer? Meu sonho se tornou realidade, estou me sentindo adorável. Tudo bem? Sim, senhor. Eu tenho a listazinha, o tutorial com todos os passos, tá? Que a gente está fazendo, é isso. Então, vamos enviar o nosso arquivo novo, tá certo? Bora aqui passar pelos processos rapidinho. Aí vocês vão poder fazer. Se eu der um status, eu vou ver o que é que foi alterado, não foi? Aí vai dizer, ó, alterado, que já estava sendo mapeado, nada. Mas tem um arquivo que nunca foi adicionado, que foi criado, mas entenda que ele está sendo mantido à margem. Está sendo mantido apenas localmente. Não está vinculado com o repositório remoto. Como é que eu faço para adicionar esse arquivo? Git o quê? Add. Muito bem. Git add. Adicionei o sonho. Como é que eu faço para salvar localmente? Git. Salvar. Commit. Adicionei o sonho.
Aí você fecha isso daqui para ele saber que você terminou. Como é que eu faço para enviar de volta? Git push. E agora, se eu olhar no meu repositório, se eu der um F5 aqui, quem estará aqui? Sonho.txt. Meu sonho é ficar de férias. Façam aí, alterem os arquivos de vocês, testem os comandos, git push. Criam um arquivo, alteram um arquivo, joguem no repositório, depois apaga o arquivo, adiciona, joga no repositório. Eu vou pegar um pedaço de café. Vou pegar um pedacinho de café. Não, tem um monitor aí pra isso. Honorável Guilherme Lima. Você viu o honorável Pedro Daniel no caminho? Não? Ah! É um rato, tá adorando os coleguinhas. Vai, cria um repositório, manda, apaga, puxa. Que é a lista dos comandos. Preste os comandos tal. Dê o status, veja o que está acontecendo. Dê o commit, dá o log para ver o log mostra os commits. O PF é o nome do arquivo que você quer alterar, que você quer marcar para salvar, né? Então, por exemplo, vai ser o readme, lembre de dar o tab. Você pode escrever só o começo do arquivo e dar um tab e ele completa.
Não deu, que não deu certo. Não. Vamos lá. Vamos relembrar os passos. Relembrar os passos. Vou colocar aqui no README os passos, tá? Então, primeiro, altera a git clone. A gente não fez o clone porque nós criamos em criar codespace. Esse processo de criar codespace foi o que fez o clone pra gente. Quando eu fizer daqui a pouco na minha máquina local, eu vou começar com o clone, que é puxar o repositório remoto para minha máquina local. Então a gente pulou isso daqui. 2. Alterar os arquivos. 3. Git add arquivo. Então, isso daqui é um parâmetro. Você tem que dizer o que é que você quer adicionar. 4. Git commit. Você pode fazer o commit assim e salvar a alteração escrevendo no texto. Você também pode fazer assim, ó. Eu quero commitar com a seguinte mensagem. Alterei, fiz tal coisa. E aí, depois disso, você pode dar um git push. Tudo bem? Exemplo, eu acabei de alterar o README, não foi? Então, ó. Tracinho M. Eu acabei de alterar o README. Então, se eu vier aqui e der um status, o que é que vai aparecer? Ó, você alterou o README, tá vendo? Ah, tá muito ruim para vocês que tá lá embaixo, né? Ele vai dizer, ó, você alterou o README. Deixa eu subir mais um pouquinho. Ó. Você alterou o README. Você pode adicionar ele para ser salvo, ou você pode restaurar ele para a versão que estava. Tá vendo aqui, ó? Restore. Então, eu vou aqui salvar isso aqui manualmente, tá? Se eu quiser cancelar a mudança que eu fiz nesse arquivo, voltar para o que era no último save, qual é o comando que eu vou dar? Restore. Então eu poderia dizer, volta o README, git restore README. E aí o que vai acontecer? Voltou para o que estava. Então vamos lá. Fiz aqui. Ai. Pronto, aqui, ó.
Para salvar o meu README, eu tenho que dizer aqui, ó. Ei, eu quero salvar o README. Ou então eu poderia dizer, eu quero marcar tudo. Aqui dali é um pontinho, tá? Quero marcar tudo para ser salvo. Tudo. E aí, se eu der um status, ele vai dizer, beleza. Tá aqui no ponto de ser salvo, ó. Pronto para ser comitado, né? Salvo essa versão. E aí, como é que eu faço o commit? Git, commit, e aí a gente pode já colocar a mensagem no próprio comando. "-m, adicionei instruções do Git no README". Aí tem que ter essas aspas duplas no começo e no final. Que é aí que ele entende que você está dando string e tudo isso é um parâmetro só. Na hora que eu fizer isso, o commit está salvo. Essa versão, essa xerox foi feita. E aí, para enviar de volta, eu uso o quê? Git push. O push não tem parâmetro, tá? E aí ele vai enviar de volta. Isso daqui é o fluxo básico. Se a gente for olhar lá no nosso repositório está salvo. Cadê? F5. Então, por que isso daqui é importante? Porque aí você faz, salva suas alterações no repositório. Deixar elas na máquina virtual não é suficiente. Só que eu lembro do caso que acabou o tempo da pessoa no CodeSpace. Acabou o tempo dela no CodeSpace, ela não conseguia mais mexer no repositório que ela tinha feito, porque ela não estava salvando nada no GitHub, porque assim, eu não tinha ensinado isso daqui para vocês, né? A gente trabalhava só na máquina virtual. Acabou o tempo, mas era assim mesmo. Aí ela não conseguia mais mexer nos arquivos, entendeu? Tá? Tudo bom? Esse fluxo aqui já foi? Conseguiram fazer? Quem não conseguiu fazer aí? Conseguiu? O resto? Para adicionar um comentário logo no código, "-m", ele vai. Aqui, ó. Isso aqui. "-m", o comentário entre aspas. Ok. Vamos agora para outro fluxo. Porque, às vezes, é muito ruim de depender, trabalhar apenas no CodeSpace. Por exemplo, você tem alguns... Quem é que está de notebook agora? Tem uma galera com notebook. Então, se você tem toda a potência do seu computador pessoal, por que você vai ficar dependendo de um core miserável só na nuvem? Entendeu? A vantagem de a gente usar o CodeSpace é que você poderia abrir o computador da universidade, fazer o login e carregar a sua máquina virtual. Se você já tem o seu notebook, é melhor trabalhar nele. Tudo bem. Então, vamos lá. Lembra, vou voltar aqui para o fluxo de arquivos, tá? Isso daqui é um repositório local. O teu CodeSpace pode ter um repositório local e a tua máquina pode ter outro. Lembra? Você faz o clone, altera e envia de volta. Se isso daqui tiver atualizado, se você mandou no teu CodeSpace para cá, você pode pegar daqui e puxar para a sua máquina local, criar um outro clone, e aí você altera e salva. Então, a gente poderia imaginar que isso aqui é um ponto de encontro, né? Onde tudo está atualizado. Eu não vou enxergar isso, eu não consigo enxergar a máquina virtual de vocês, eu não consigo enxergar a máquina que está dentro do teu sistema de arquivo, do teu VS Code, mas eu consigo enxergar o teu repositório remoto. Na hora que você dá o push, o sistema de arquivo que você gera aqui já vai estar automaticamente compartilhado comigo. Então eu vou poder ver tudo que vocês fazem sem ter que ficar pedindo para vocês me mandarem arquivo tal, repositório tal, vai estar tudo compartilhado comigo. Então vou dar um exemplo aqui, tá? Isso aqui eu mandei para os meninos de engenharia da
computação na aula que eu tive mais cedo. Então tá aqui, ó. Tá vendo aqui? São os repositórios dos alunos que já criaram o seu repositório. Isso aqui fica vinculado, tipo, numa conta educacional. Então, o teu repositório que você criou já está compartilhado comigo pelo link que eu vou mandar para vocês. A mesma coisa, você vai clicar no link, clicar no seu nome, o seu repositório vai inicializar. E esse repositório, a partir desse link, vai ser assim. Então, na hora que eu clicar aqui, pinga, eu já vou enxergar o teu repositório, que é privado, vai ser só para você e para mim. E aí eu vou poder enxergar sem que você entenda, sem que você tenha que me mandar. O que é que você vai ter que fazer? Fazer o push. É para ter criado privado? Não, isso aqui vai ser outro repositório. Tá? Oi. Tem como ter alguma forma de salvar automaticamente? Porque eu estou vendo que tem que ser totalmente salvações. Qualquer coisa que fazer uma diferença, Não. e lá você vai Ah, tem que ser. Não, assim, o fluxo é trivial. Mas tem que ser manual porque você tem que escolher o que quer salvar. E você tem que escolher quando vai salvar. Não faz sentido você ficar salvando versões de um código que ainda está pela metade. Entendeu? Mas na hora que você, sei lá, terminou, você passou a tarde trabalhando, você terminou tudo, você manda para o repositório remoto. E mandar para o repositório remoto é algo, entenda, que se você entender o fluxo, você faz em 10 segundos. Dá um exemplo. Tá aqui, né? Aí você tá aqui, você poderia simplesmente dizer, ó, deixa eu carregar o terminal. Quero marcar tudo, quero salvar como tarefa de vetores, quero enviar para o repositório remoto. Terminei. 3 comandos. Supondo que você quer enviar tudo, quero marcar tudo para ser salvo, quero salvar com esse nome, e aí eu dou um push para enviar para o repositório remoto. Então, assim, o fluxo é trivial. Por exemplo, aí você precisa de fluxos mais avançados quando acontece o quê? Tem 2 pessoas trabalhando no mesmo repositório. Aí você tem que sincronizar o que você fez com o que ele fez, e aí vão ser variações do fluxo. Mas quando só tem você mexendo e é sempre com a mesma fonte, tem muito o que fazer. Tem muito o que dá de errado. Tudo bem? Vamos para o povo agora que tem notebook. Como é que esse pessoal vai fazer? Número 1. O GitHub ele trabalha com um modelo de autenticação por criptografia. Então, se você quer interagir com o seu repositório, a sua senha que você criou para fazer login, ela não é suficiente. O pessoal que vai usar o notebook, eles vão ter que vir aqui nas configurações de usuário. É isso, a metralhadora. Tá. Bora lá. Tem um punhadinho de comando, é só para explicar. É bem simples, tá? Como é que funciona esse processo de criptografia? Você vai dar um comando no seu computador e esse comando que você vai dar no seu computador vai gerar uma senha de criptografia. Essa senha de criptografia ela é baseada em 2 arquivos. Um arquivo que é seu, que a gente chama de arquivo privado, que é a sua parte da senha, e um arquivo que é público. Então, o que você vai fazer? Você vai criar esses arquivos e o arquivo que é público, você vai copiar aqui para dentro do GitHub. Deixa eu caçar aqui onde é. Blim, 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 blim. Configurações. Aqui, ó. Senhas SSH, GPG. E aí pronto, você vai adicionar ela aqui. Só seguir. Gerou a senha, copiou, colou aqui. A partir de agora, o GitHub ele consegue assim, entender que você é você através dessa senha criptográfica, que é bem mais segura do que digitar um password. É mais fácil de quebrar do que uma senha de criptografia. Então, feito esse processozinho, você só vai precisar fazer uma única vez. Aí, quais são os próximos passos? A gente vai ter um único passo a mais comparado com o CodeSpace, que é o quê? É o processo de clonagem, que é copiar do repositório remoto para o repositório local. Quando você
você criou o CodeSpace, ó, aqui ele já criou. Quando você criou o CodeSpace, cadê? Ele fez o clone localmente, mas agora a gente vai ter que fazer manualmente. Então, vem aqui para local, tá vendo? Pinga. Aí a gente vai aqui para a chave SSH, tá vendo aqui, chave SSH, e copia essa chave. Pronto. Isso aqui é o link para o teu repositório remoto. Aí você vai agora para o seu computador, onde você quiser, né? Aí você vai escolher onde é que quer colocar esses arquivos. Eu quero colocar esses arquivos aqui. Aí você vai fazer o primeiro passo que a gente não deu no CodeSpace, que é o git clone. Ó, eu quero clonar esse repositório remoto. E aí o meu repositório é esse daqui, que foi o link que eu copiei de lá. Eu posso clonar qualquer repositório. Eu posso clonar qualquer repositório público. Aí você só não pode dar commit se você não tiver cadastrado a chave. Mas clonar, eu poderia clonar o repositório público de qualquer pessoa. Bastaria do link git https github.com/cnpk, clonar o repositório do TK inteiro com todos os arquivos que tem lá. Pronto, está clonado. Se eu quiser mostrar quais os arquivos que tem no repositório, esses aqui são os arquivos que tem dentro do repositório. Eu posso clonar qualquer repositório. Só que eu quero clonar o repositório que eu vou trabalhar. Então, cadê o link do meu repositório? Cadê o link do meu repositório? Onde é que está? Cadê o meu repositório? Ah, tá aqui. Tá vendo aqui? Então, eu venho aqui, code. Se eu olhar em CodeSpace, ele vai mostrar qual é o CodeSpace que eu criei mais cedo. Tá aqui, ó. Aquela máquina virtual que já está inicializada, eu estou trabalhando. Mas eu não quero. Eu quero vir aqui em local, chave SSH, porque eu quero clonar para poder modificar. Eu não quero só copiar os dados. Eu quero ter acesso a poder alterar. Então, eu vou lá e dou um git clone. Clonar esse repositório. Mesmo ele, eu não sei se ele era privado. Se eu mandar listar, ó, qual é a pasta que está aqui? Nessa pasta local, essa pasta local está vinculada com o meu repositório remoto. Se eu entrar dentro da pasta local e mandar mostrar, aqui, ó, o sonho e o origem. Ué, como é que você sabe que essa pasta está vinculada, amarrada com o repositório? Quando você cria o repositório Git, ele cria uma pastazinha oculta para você aqui, ó, .git, tá vendo? Se você mandar mostrar o que tem nessa pasta .git, ele vai ter vários arquivos de configuração. Um deles é esse daqui, ó, config. Vamos ver o que é que tem dentro do config. Ó, ele diz que essa pasta está vinculada com qual repositório? PODD 2.2024.2. Essa pasta física do computador está vinculada com esse repositório. Então, quando eu der o push, vai para lá. Deixa. Se tiver dois repositórios. Vamos fazer agora. Agora a gente tem dois repositórios. Eu não tenho um lá no CodeSpace e outro bem aqui agora. A gente tem dois repositórios. Mas assim, o fluxo vai ser igual e inclusive a interface é igual. Ó, eu mandei agora abrir o meu VS Code dentro da pasta do meu repositório. Foco. Eu não só mandei abrir o meu VS Code. Na hora que eu abro o VS Code, ele vai abrir apontando para qualquer lugar, para qualquer pasta. Eu digo, ei, VS Code. Poderia dizer isso manualmente aqui. Eu quero que você abra essa pasta. E eu vou abrir a pasta do repositório. O VS Code, ele tem um modelo baseado em pasta. Então, dependendo da pasta que você abrir, ele carrega as configurações de projeto. Se você abrir a pasta errada, ele não vai entender que ele está dentro do repositório. Então, na hora que eu fiz o clone, eu não baixei esse
dados para algum lugar do meu computador, então eu tenho que pedir para o VS Code abrir esse lugar que foi essa pasta, que é o que eu acabei de abrir aqui, ó. Então, vamos ver aqui a minha pasta read, o meu arquivo read. E aí eu vou colocar uma frase de pelos poderes de Grayskull. Como é que se escreve Grayskull? Valeu, compadre. O compadre está dando outras dicas aí. O que é que vai escrever aqui? Repositório pode ser... ok. Muito bem, obrigado. He-Man é coisa do passado. A moda agora é She-Ra. Não, papai. She-Ra também é velho, pessoal. Mas tem She-Ra novo. Tem? Mas tem Tudo bem. Comandos básicos do Git. Bora lá. Isso aqui que não apareceu lá no... Deixa eu mudar isso aqui para o canto melhor. Default. Isso daqui foi que não apareceu lá no CodeSpace, que é esse símbolozinho aqui de controle de versão. Eu alterei o README e na hora que eu pulo para ver o controle de versão, ele já vai mostrar umas telinhas para a gente. Ó. Ele aqui embaixo está me mostrando o Git log. Ó. Aqui ele está me mostrando as versões que eu salvei. Ó. Alteração no README adorável, adicionei o sonho, adicionei as instruções do Git, tá vendo? Não foram essas 3 mudanças que eu fiz? Então isso daqui é o histórico. Tá? Aqui ele está me dizendo qual é o estado atual do meu repositório. Então esse aqui seria o equivalente ao Git status. Que é que ele está me dizendo? Ei, o teu README foi mzinho de modificado. Se eu clicar aqui, ele vai me mostrar quais são as diferenças. Ó, as diferenças são essas. Antigamente, porque eu estou com um zoom muito alto, ele não consegue... Cadê? Não, eu não queria essa visão, não. Tudo bem. Essa é a visão que eu queria ver. Será que é aqui? Cadê minha visão lá, miserável? Sei não uso isso mesmo. Bora lá, ele está dizendo que isso daqui foi adicionado. Tudo isso daqui foi adicionado. Se eu apagar... Ih, mano, esse negócio aqui está muito feio. Eu vou colocar aqui um underline. Para não dar conflito com o markdown. Eu vier para cá e vai dizer, olha, essas linhas aqui foram adicionadas, está vendo mais que está de lado. Essa linha aqui foi removida. Ih, está muito ruim o tema escuro, né? Isso daqui foi removido, isso daqui foi adicionado. Ele mostra o que é que tem de diferença de um para o outro. Se eu adicionar um arquivo novo, amigo.txt, aí ele vai dizer, olha, você tem um arquivo novo, ó, as mudanças do último salvamento para cá. Você tem um arquivo novo que não está rastreado, unbracket. Você tem um arquivo que já existia que está modificado. Esse maisinho, ele equivale ao comando de add. Lembra que a gente dava um add? Então isso aqui significa, adiciona isso daqui e adiciona isso daqui também. Se eu quiser voltar para o que era, eu posso retirar, ou voltar, ou desfazer. Eu quero desfazer essas alterações. Então, assim, também tem a opção dos botões. Depois que eu marquei o que eu quero salvar, aquele "-m", lembra da mensagenzinha? Eu posso também colocar por aqui. Pelos poderes de Grayskull. É assim mesmo que escreve? Ó, commit. Aqui ele está dizendo que eu tenho que me registrar dizendo quem sou eu. Tenho que configurar o meu e-mail e o meu... Tenho que configurar o meu e-mail.
Deixa eu usar o Copilot aqui. Como configurar e-mail e usuário. Vai, Copilot. Diz aí quais são os comandos. Pronto. Então aqui eu vou dizer, ó, git config --global user.email cena.fc@gmail.com. Eu vou dizer também que quem está fazendo as alterações sou eu, David Sena. Isso daqui só precisa fazer uma vez, tá? E agora, se eu tentar fazer o commit, eu acho que ele vai deixar. Commit, ó, deixou. Pronto, tá commitado. Só que ele não tem não aparece aquele botãozinho de push aqui. Ah, mas também não apareceu não, né? Não carregou. Assim, também tem a opção de fazer pelo botãozinho. Tá aqui, ó. Push. Ele é automático. De vez em quando você quer verificar se tem alterações no repositório, você vai dizer que sim, tudo bem. Ah, eu acabei de alterar mais essas coisas aqui que antigamente não tinha, né? Marquei como configurar o usuário. Comitei. Ah, e aqui ele já apareceu. Você quer enviar para a nuvem? Sim, quero enviar para a nuvem. Vai, Carlos. Sim, quero enviar. Tá enviando, tá enviando, tá enviando. Foi? Hã? Que foi? Isso daqui é você fazer aquele ADD, o commit e o push, só que ao invés de você digitar os comandos pela própria interface do IDE. Entendeu? Funciona da mesma forma. Agora vamos lá. Se a gente for olhar, aí o último passo aqui, tá certo? Se eu for olhar aqui para o meu repositório, eu der o F5, eu vou ver que tem aqui as minhas alterações, tá vendo? Como configurar o usuário e e-mail. Bora lá, último passo. Eu agora tenho duas fontes. Uma fonte sendo o CodeSpace e uma fonte sendo o meu computador. Tudo bem? Bora lá? Tem uma fonte sendo o CodeSpace e outra fonte sendo o meu computador. Se eu abrir o CodeSpace agora, será que as alterações que eu fiz, as últimas alterações, já estão no CodeSpace? Não. Elas estão aonde? No repositório remoto. Seria aquele último passo que a gente viu lá atrás e a gente acabou não falando. Ei, eu posso perguntar. Meu computador travou? Ah, eu estava digitando no canto errado. Eu posso perguntar, ei, me manda as atualizações que você tiver no repositório remoto. Isso só se você estiver digitando no teu repositório de múltiplos lugares. Então eu poderia dizer, ei, me manda aí as alterações que foram feitas de outros locais ou de outras pessoas, de outras fontes. E aí esse último comando seria de forma simplificada, se o push envia, quem é que traz? É o pull, é o empurrar e puxar. Seria o pull. Pega lá o que tem de novidade, aí ele vai trazer o que tem de novidade. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força e as operações. Okay? Então, bora lá. Recapitulando o que foi que a gente fez. Criamos um repositório remoto no GitHub. Passo 1. Passo 2. Clonamos esse repositório local usando o CodeSpace. Já criou o vínculo e tudo certinho. Fizemos alterações no CodeSpace. Fizemos ADD, commit e push e enviamos por remoto. Está aqui nossas alterações no repositório remoto. Agora foi o que eu fiz. Criei outro repositório local, só que dessa vez na minha máquina. E aí eu fiz todo o processo igual. Clonei, só que agora eu tive que clonar manualmente. Para poder ter acesso de escrita, você vai ter que criar a sua chavezinha criptográfica. Aí, ADD, commit e push. Enviei tudo de volta para cá. Se eu quiser continuar trabalhando com o CodeSpace, eu tenho que puxar as alterações com o pull. Push toda a repositório
Tudo bem? Foi? Então, vocês vão... Eu vou enviar, assim que terminar a aula, eu já vou enviar o link para vocês criarem os repositórios da disciplina. Então, vocês vão ter um linkzinho, vocês vão ter um link que vai ter essa cara aqui, ó. Vocês vão apertar o botãozinho. Aí na hora que vocês apertarem o botãozinho lá que eu mandar, já vai ser a lista com os nomes de vocês. Como vocês já estão logados no GitHub, você seleciona o seu nome e ele já vai automaticamente criar um repositório baseado aqui no modelo e vinculado à minha conta. E aí esse é o repositório da disciplina. Quando você estiver no repositório da disciplina, aí a vida é igual ao que era antes, com esteroides. TKO, aqui a gente vai ter que fazer uma mudança, né? Vou inicializar um repositório, a mesma coisa, né? Play, ó. E aí a gente vai começar os nossos exercícios. Tudo bem? E todo mundo feliz e ansioso. Então, fiquem atentos ao grupo. Todo mundo está com o grupo, ou tem alguém que está usando o celular da tia e não pode instalar o Telegram? Já conseguiu? Conseguiu? Pronto, então. Já. Que é aquilo que a gente fez nas férias, não foi? Fez nas férias. Você marca o tanto que você fez, ou ele é feito automático quando você passa nos testes, e aí a gente vai marcar como a gente fez também, tá? Aí eu vou dizer quais são as atividades, porque a gente vai começar com as atividades básicas de FUP pré-design, que é algumas revisões e práticas. Por exemplo, vocês lembram dessas coisas aqui, ó? Qual é a diferença entre o leste e o const? Eu acho que a gente usou muito pouco, não foi? Que a gente acabou usando muito pouco, mas é bom que vocês pesquisam aqui. E outras coisas que eu não preciso ficar falando, mas você pode pesquisar, usar o ChatGPT, o Google, mas a gente vai fazer essa mistura entre exercício de código e exercício de teoria para vocês pesquisarem, estudarem e aí fazer as entregas. Tudo bem? Então, bom trabalho. Criem um repositório logo, amanhã, com o link que eu vou mandar, que aí eu consigo fazer as alterações. Último aviso. Minha meta é audaciosa. Eu sei que o semestre na teoria vai até março. Deus me livre e guarde. Minha meta é terminar em janeiro. Tudo bem? Por quê? Porque minha bebezinha vai nascer em janeiro. E aí, com os 20 dias que eu tenho direito de licença, ia ficar muito ruim para a gente ter que repor um monte de conteúdo quando eu voltar já para o começo de fevereiro. Aí a gente teria o recesso de fim de ano, que já são 15 dias, aí ia ter 2 semanas de aula, depois mais 20 dias de recesso, aí esse semestre ia ficar todo costurado. Então eu vou tentar organizar as atividades para a gente fazer um pedacinho de cada coisa misturado com a aula teórica, e aí fazer em 2 meses e meio numa boa. Fazer a parte e depois a gente tem o resto do tempo para treinar as atividades. E aí não precisa ficar atrás de caçar professor substituto, para dar aula complementar, para não sei o quê. Tempo de recesso. Tudo bem? Então, bora começar para terminar. Você deve ficar de férias logo. Férias! Pense no começo desse semestre pensando em férias.